Amém? Então acompanhe aí. Eu acho que tem algumas Bíblias com traduções diferentes, mas a palavra de Deus ela é única. Versículo 7, Jeremias 17 fala assim: abençoado é o homem em que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, pois ele é como uma árvore plantada próximo às águas, que estende as suas raízes até o rio, e não verá quando o calor chegar, porém sua folha estará verde e não terá preocupação no ano da seca, e nem cessará de produzir frutos. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Eu confesso para os irmãos que aqui não é o meu lugar. Eu entendo sim que aqui não é o meu lugar de conforto. Eu nunca me imaginei estando no altar, pregando a palavra de Deus. Eu nunca me imaginei isso para a minha vida. Mas a gente sabe que os sonhos de Deus e os planos de Deus, ele é maior do que a gente possa imaginar. Então eu louvo a Deus, porque eu não mereço tudo que Deus fez na minha vida. Eu não mereço. Mas Deus ele sabe, conhece o coração de cada um, a intenção do coração de cada um. Então eu sou muito grato a Deus o que Ele até então fez na minha vida. E eu sei que Ele vai fazer muito mais, não só na minha, mas como na vida de cada um dos irmãos. Porque é assim que a palavra fala. Eu lendo esta palavra, Deus tem colocado isso no meu coração já tem dias, sobre fruto, sobre frutificação, sobre árvores, sobre semente. Isso tem me remoído, muitos dias tem me remoído por dentro. Porque aqui Deus fala que o homem que é plantado, que ele é plantado na palavra de Deus e ele segue os caminhos de Deus, ele não é abatido. Pode vir a seca, pode vir a tempestade, pode vir o que for. Ele está ligado em Cristo, ele sempre vai frutificar. E isso serve para nós. Aqui ele está falando de algo comparativo. De, às vezes, algo que estava ali naquele momento, ele estava falando para trazer um ensinamento. A gente não percebe as coisas de Deus porque a gente, às vezes, está muito afastado das coisas de Deus. Mas Deus ele tem falado com a gente. Deus ele tem falado com esta igreja de maneira especial, culto após culto. Culto após culto. É culto de mocidade, Deus fala. É tarde de adoração, Deus fala. É escola bíblica dominical, Deus fala. Aí eu trago essa palavra para dentro de mim, trago ela para dentro de nós. O que temos gerado? Qual que é o fruto que temos gerado através de ter ouvido esta palavra? Porque todos nós temos ouvido essa palavra. E a palavra de Deus fala que quando a gente ouve esta palavra, a gente tem que gerar fruto. Eu não tenho tema para essa palavra, mas se eu tivesse que dar um tema, seria o quê? Me diga cadê os teus frutos, que eu direi quem tu és. Então eu vejo Deus olhando para nós e perguntando para a gente, o que a gente tem gerado? O que a gente tem feito? A gente vive uma pandemia, né? Uma pandemia mundial, muitos têm saído da casa de Deus, muitos morreram, muitos com preocupação. Então este problema é um problema que abalou o mundo. Mas se a gente estiver ligado em Cristo Jesus, isso não nos abala. Porque essa palavra de Deus, ela fala isso. Então, esta palavra, ela é para todos, mas ela é exclusivamente para o povo de Deus. Porque se nós estamos plantados em Cristo, a gente não tem dificuldade. Parece que é uma coisa meio desconexa, né? Como que a gente não tem dificuldade? Sendo que a gente tem conta para pagar, a gente tem luz para pagar, a gente tem isso, aquilo e aquilo outro. Mas quando a gente pega isso e traz para dentro da gente, vem uma preocupação. Vem uma certa preocupação. Mas eu vejo o quê? Eu vejo Deus trabalhando com a gente. Deus trabalhando comigo, trabalhando contigo e perguntando, cadê a sua confiança? A gente não tem produzido fruto de confiança em Cristo. A gente ouve a palavra de Deus, mas a gente não tem produzido confiança em Cristo. O que essa palavra tem servido para a gente? O que essa palavra tem servido para mim?
Você acha que eu não me pergunto, Senhor, será que eu tenho gerado fruto? Será que eu tenho feito da maneira, Senhor, que o Senhor quer que eu faça? Mas a gente deixa os problemas do dia a dia vir nos abater. A gente deixa as dificuldades vir nos abater. A Rosa mesmo falou aqui que quando falava nas igrejas mais antigas, pequenas, Jesus está aqui. A igreja inteira, ela enchia de uma glória de Deus. Aí, hoje a gente olha para a igreja e fala assim, mas Deus usa aquele pregador e isso e aquilo. Essa glória que Deus usa não é só para o pregador. Essa glória é toda para nós. Mas às vezes a gente duvida. A gente tem a incredulidade do dia a dia, tem um problema do dia a dia. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu vou pregar, mas o que eu vou falar? O que eu vou falar para a sua igreja? O que eu vou falar para o teu povo? Eu não sou pregador de altar, eu sou pregador de rua. Mas eu creio que Deus quer falar conosco essa noite. Basta abrir o coração. Como que você quer produzir, sendo que esta palavra, que é a semente de Deus, não gera nada na sua vida? Como que você quer produzir algo para Deus, sendo que a gente ouve a palavra e muitas vezes não vive a palavra que ouvimos? Às vezes pregamos a palavra, não cremos. Às vezes a gente ora por pessoas e não crê no milagre. É Deus? Será que é Deus? Será que os milagres cessaram? Será que o problema é a palavra de Deus? O problema é nosso. Porque nós não cremos mais na palavra de Deus. Nós não cremos mais no Cristo Jesus que cura. A gente vai olhar para a Bíblia e vamos ver um Jesus que andava e curava paralítico aonde ele andava. Um Jesus que aonde ele passava, a multidão ia atrás. O que nós temos gerado? Nós temos gerado Cristo em nós para que as pessoas vejam e tenham essa necessidade, essa vontade de caminhar e caminhar com Cristo. A gente não tem gerado frutos. Não tem gerado frutos. A gente tem procurado, às vezes, a nossa vontade própria. Não é errado. Quantas vezes já foi falado, não é errado, eu quero um carro, eu quero uma casa. Todo mundo pensa em crescer na vida. Todo mundo pensa em crescer ministerialmente, todo mundo pensa em casar, todo mundo pensa em ter... Quem que não pensa ser bem-sucedido na vida? Mas muitas vezes nós não somos bem-sucedidos na vida, porque às vezes nós não cremos nem em nós, no nosso potencial, nem em nós mesmos. Nós não temos coragem, às vezes, de orar, nós não temos coragem de jejuar, nós não temos coragem de ler a Bíblia, ainda quer que produza algo. Nessa noite Deus quer produzir fé nos nossos corações. Nessa noite Deus quer levantar pessoas. O plano de Deus para a humanidade sempre foi esse. Sempre foi encher, sempre foi avivar, sempre foi ensinar o caminho que deve andar. Mas a gente ouve e não pratica essa palavra. Eu falo isso com dor no coração, mas essa é a verdade. A gente vai olhar para as igrejas hoje, eu não sou um senhor, mas a minha mãe ela sempre foi cristã, e quando eu era pequeno eu acompanhava ela nos cultos. Só que eu não era cristão, mas eu acompanhava ela nos cultos, e era diferente. Realmente era como a Rosa falou. As pessoas iam crendo. Hoje eu vou para a igreja porque Deus vai operar um milagre. Hoje eu vou para a igreja porque Deus vai falar comigo. Hoje eu vou para a igreja porque as coisas vão romper na minha vida. Muitas das vezes a gente vem para a igreja, para quê, meus irmãos? Para querer só bênção, querer só vitória. Não é dessa forma. A gente olha para a vida de Jesus Cristo. Ele caminhou com a cruz pesada dos nossos pecados. E subiu. E foi até o fim da vida dele. Às vezes nós queremos levar uma vida sem dificuldade, quer ser abençoado. Às vezes a gente quer levar uma vida de murmuração e quer ser abençoado. Deus não abençoa murmurador. Deus não abençoa pessoas que olham para dentro de si e falam assim, eu não dou conta. Deus não abençoa pessoas que olham para dentro de si e falam, eu vou desistir. Como que a gente quer algo de Cristo? Como que a gente quer algo de Deus? Sendo que a gente pega a palavra e não usa ela para gerar algo e produzir pelo menos uma fonte viva dentro da gente. A gente tem desperdiçado a palavra de Deus. A gente tem desperdiçado. Porque era para a igreja estar avivada. Era para a igreja estar incendiada. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus, não é palavra minha não.
era para estar dando glória, era para a glória de Deus ser derramada. A culpa é minha? A culpa não. A culpa é da palavra? Não. A culpa é nossa. Sabe por quê? Os corações fecham. Quando ouve a verdade, os corações fecham. Essa é a verdade. Mas eu não. E eu creio que tem pessoas aqui não. Eu tenho pessoas que têm coração aberto. Eu sei que tem pessoas aqui que através da palavra de Deus a sua vida vai mudar. Parece até loucura o que eu vou falar. Às vezes fala assim, mas por que não vai? Por que não rompe? Por que isso? Por que aquilo? Porque o coração está fechado. Se a palavra ela veio para produzir fruto, e fruto permanente, por que não está produzindo? Se você está ligado em Cristo, entregou sua vida para Cristo Jesus, por que não está produzindo fruto? Meus irmãos, nós somos a igreja do arrebatamento. Nós somos a geração do arrebatamento. E isso muito me preocupa. Você sabe por que me preocupa? Porque o cajado da igreja, ela está em nossas mãos nos dias atuais. Então não adianta a gente pegar e querer colocar a culpa em fulano, em ciclano e beltrano. Se algo não está acontecendo, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Então a gente tem que mudar os nossos pensamentos. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar em nome de Jesus. A gente tem que mudar a nossa maneira de ser. O ano está começando agora. O ano está começando agora. Então, é o começo do ano. Chegou a hora de pegar sementes novas para colher bons frutos no final do ano. E isso não depende de mim. Isso não depende do pastor. Isso não depende da pastora. Isso depende de cada um de nós. Cada um de nós. Cada um de nós. É lógico que a gente precisa de uma cobertura espiritual, uma oração. A gente precisa sim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu ouço a voz de Deus, se Deus fala comigo, o que eu tenho que gerar? Eu tenho que gerar pelo menos o caminho que Deus me deu, eu tenho que trilhar esse caminho. E a gente não tem trilhado esse caminho não, meu irmão. Quantas pessoas saíram da casa de Deus nessa pandemia? Quantas pessoas tiraram a própria vida nessa pandemia? Pessoas que pregavam em altares. Pessoas que às vezes ganham milhões de pessoas, tirou a própria vida nessa pandemia. É a palavra que não surtiu efeito? Não é a palavra. Era aquilo que ele estava ouvindo e colocando dentro do coração dele. Porque muitas das vezes a gente lê a palavra, mas a gente traduz ela da maneira que convém a nós mesmos. A gente tem formado ídolos dentro do nosso coração através da palavra que é de Deus. A gente tem tomado atitudes de anticristo, anticristão, porque a gente lê a palavra e não produz aquilo que Deus quer, então a gente está produzindo o quê? Algo contra mim mesmo. Algo contra mim mesmo. Se eu estou gerando algo contra mim mesmo, eu estou gerando algo contra o próprio Cristo, porque eu sou imagem e semelhança de Cristo. Então se eu não me levanto, a culpa é minha. A palavra tem sido pregada, essa palavra que ela muda, ela tem poder de mudar. Essa palavra que ela mudou minha vida. Quando eu cheguei nessa igreja, eu traficava, mexia com roubo, mexia com assalto. E essa palavra tem gerado o que dentro da minha vida? Hoje eu estou aqui para a honra e a glória de Jesus. Então devemos saber filtrar essa palavra. A gente, sinceramente, meus irmãos, isso muito me preocupa. A gente tem que gerar o fruto de Cristo. A gente é a imagem e semelhança de Cristo, louvado seja Deus, mas a gente tem a presença do Espírito Santo. Será que as pessoas têm olhado para nós e olhado e falado assim, esse irmão resplandece Cristo? Eu trago isso para mim e trago isso para cada um de nós. O que adianta a gente estar na igreja? O que adianta a gente estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima? E aí? As pessoas têm olhado e têm contemplado Deus na nossa vida? As pessoas têm olhado para nós e falado assim, eu vou lá naquele irmão porque Deus vai usar ele e a minha vida vai mudar através dele, porque ele resplandece a Cristo. Isso me preocupa. Isso muito me preocupa. Porque quando eu era pequeno, eu jogava bola na rua
E às vezes o irmão saía da igreja. Quando o irmão virava a esquina, a gente já saía correndo, porque a gente pensava assim, lá vem um homem de Deus. Lá vem o irmão fulano de tal. Chegar aqui, ele vai pegar e vai falar que nós estamos fazendo coisa errada aqui. A gente tinha medo, às vezes, temor de um homem de Deus. Mesmo não conhecendo a palavra de Deus, a Bíblia, a gente olhava um cristão e tinha temor de Deus pela vida daquele homem, porque ele transmitia Deus. Será que as pessoas têm olhado a gente dessa forma? Será que o mundo tem olhado nós dessa forma? Eu imagino os cristãos de mais idade, das igrejinhas mesmo, igual a Rosa falou aí. Hoje a gente vê a igreja, meu Deus, esse dia partiu meu coração. Partiu meu coração. Porque colocaram uns carros de som dentro da igreja e fez uma balada dentro da igreja. Eu falei, meu Deus, o que eles estão fazendo com o templo de Cristo? O que eles estão querendo mostrar para o mundo? Querendo se aparecer para o mundo da mesma forma do mundo. Se não tiver presença do fruto do Espírito Santo, a gente não vai fazer diferença na terra. Não tem como fazer uma diferença no mundo vivendo as práticas do mundo. Eu saí do mundo, como que eu vou aceitar uma coisa dessa? A igreja não é minha, a igreja é de Cristo Jesus. Mas fala para mim como que eu vou aceitar carros, balada dentro da... Meu Deus do céu. Isso muito me preocupa. E se a gente não nos levantar através da palavra, através daquilo que Deus tem falado para nós, Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de mim. Eu falo isso, eu sinto a ira de Deus. Eu sinto a ira de Deus. Enquanto poucos justos clamam, poucos honestos clamam e choram, Senhor, aviva, Senhor, restaura, Senhor, muda, mas a maioria dá a mínima. A maioria dá a mínima. E a igreja não tem surtido efeito nessa terra. Eu louvo a Deus pela essa igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada um irmão. Que eu sei que muitos não concordam com essas práticas. A pessoa vem falar para mim que tem que fazer algo para atrair pessoas. Isso dói meu coração, sabe por quê? Se o Espírito Santo de Deus não atrai um ser humano, meu irmão, o único que não atrai de forma como o Espírito Santo é o Satanás. É com a prática da carne, é com a prática do prazer. É isso sim, é dessa forma que ele age para atrair pessoas. A igreja não precisa disso. O povo de Deus não precisa disso. O povo de Deus precisa do fruto do Espírito Santo. O povo de Deus, ele precisa ser cheio da presença de Deus. Eu trago essa responsabilidade essa noite aqui para cada um de nós. A culpa será minha, a culpa será sua, se nós não dar um jeito de nos levantar e fazer a diferença. Aí que está um problema muito sério. Quantos querem abrir mão da própria vida para fazer as coisas de Deus? Quantos querem pagar um preço para fazer a diferença nessa terra? A gente está acostumado, meus irmãos, a gente não deve acostumar com a palavra de Deus. A gente não deve acostumar com a vida de Paulo. A gente não deve acostumar com a vida de Pedro. A gente não deve acostumar com a vida desses homens de Deus. A gente tem que ter a nossa própria história com Cristo. A Bíblia, ela veio para nos ensinar que nós também em Cristo podemos fazer a mesma coisa. Ou maior, porque Jesus Cristo falou que aquele que estiver em mim fará coisas maiores do que eu fiz. Isso foi o próprio Jesus falando. Meu Deus, isso me dá um tremor, porque isso não foi um homem qualquer que falou, foi o próprio Jesus Cristo que falou. Mas a gente tem feito algo, pelo menos, para chegar na vida dos apóstolos. Nós não temos feito nada para Jesus. Sabe qual que é o meu sentimento? O meu sentimento é de sair daqui e falar assim, Jesus, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter amado mais. Eu poderia ter perdoado mais.
Mas essa noite Deus vai nos dar uma oportunidade. Essa noite Deus veio trazer uma oportunidade de nós mudar o nosso caráter, o nosso coração, a nossa mente, amar mais as pessoas. Muitas das vezes a gente ama os da rua, mas não ama os de dentro. Muitas das vezes a gente quer ganhar alma para Jesus e um parente nosso ali, a gente nem coloca ele nas nossas orações. Que evangelho é esse? Que palavra é essa? Que não mudou a minha vida, não mudou o meu interior. A gente tem que mudar. Essa ocasião nós temos que mudar. Isso depende de mim, depende de você. Eu não queria falar isso. Eu não queria pregar isso. Mas é Deus que está falando com a gente. O que eu posso fazer, meu irmão? Eu tenho que ouvir essa palavra que Deus está dando e também me mudar. Porque nós não vamos entrar no céu de qualquer jeito, não. A palavra de Deus fala que vinde a mim as criancinhas, das tais o reino do céu. Aí eu te pergunto, pega uma criança aí de 3 anos, coloca ela do seu lado. Faz analogia. Você está igual a essa criança? Meu irmão, se isso não te dá um temor e um tremor, misericórdia, já pode ir para o céu. Mas a gente não tem dado exemplo diante do mundo. A igreja ela está ofuscada. Sabe por quê? Porque nós queremos os nossos prazeres. Nós queremos os nossos desejos. Eu quero um Deus que vai me dar uma casa boa. Eu quero um Deus que vai me dar um carro bom. Nós temos que querer um Deus primeiramente que muda o nosso interior. Que muda o nosso caráter. Nós temos que querer um Deus que entra aqui dentro, sabe? E rasga nossa alma e fala, Jesus, eu não tenho nada nessa vida. Faça a tua vontade em mim. Mas a gente não tem preocupado, meu irmão. Jesus está voltando. Louvado seja Deus para aqueles que têm andado certo com Deus. Mas para aqueles que ainda estão desviados, aqueles que não conhecem a palavra, o que temos feito para essas pessoas está na casa de Deus. Meu irmão, é lógico que Deus tem o poder de descer na terra, Ele tem. Mas Ele não precisa. Sabe por quê? Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele está aqui. Jesus está aqui. Só que a nossa insensibilidade, ela está tão longe, que muitas das vezes nós não sentimos a presença de Deus. A glória de Deus, ela está em todo ambiente, meu irmão. Se você sair daqui, a glória de Deus está lá fora. Se você está na sua casa, a glória de Deus está na sua casa. A divisão do nosso coração, de quem nós somos, ela tem separado Deus de nós. A gente não tem simplicidade mais. A gente quer ostentar. A gente quer ser isso, quer ser aquilo, quer ser conhecido. Meus irmãos, a gente vai ter uma surpresa muito grande. Mas a gente vai ter uma surpresa muito grande. Porque tem pessoas que vai subir pro céu, vai subir e entrar. São pessoas que você vai olhar assim, mas aquela pessoa ali, ela não fazia nada. Ela não fazia nada aos seus olhos. Mas diante de Deus ela estava orando, jejuando, buscando a palavra de Deus. Ela estava dentro da casa dela, às vezes, orando para a sua vida. Muitos de nós seremos envergonhados naquele dia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E isso parte o coração. Sabe por quê? Porque nós temos ouvido a palavra. Qual que é o fruto que você tem produzido dentro de você? O Espírito Santo está fazendo essa pergunta para a gente. Está fazendo para mim. Qual que é o fruto que eu tenho gerado dentro do meu peito? Lá na minha alma? O fruto de, eu quero ser reconhecido. O fruto de que eu quero ter uma casa boa. O fruto... A gente não está lendo a Bíblia não, meu irmão. Esses homens que seguiram Jesus Cristo aqui, eles não tinham nada. O que eles tinham, eles vendiam e doavam para os pobres. Será que a gente tem esse calibre de pegar o que temos e dar para os outros?
Será que estamos da maneira que Deus quer? Se a gente não nos desapegar desse mundo, meus irmãos, não vai ter glória, não vai ter avivamento, não vai ter. Então, realmente, a gente tem que nos desprender dessa terra. A gente devia estar orando, sabe para quê? Jesus volta logo. Jesus vem logo buscar nós. Jesus vem e desce e nos leva daqui, que nós não estamos suportando o mundo mais. As pessoas estão matando uns aos outros, pai matando filho, filho matando pai. Era para a gente não estar suportando esse tipo de prática. Mas às vezes a gente liga a televisão e olha uma coisa dessa, dá a mínima. A gente dá a mínima. E são pessoas como a gente. São pais de família, são filhos de família, são pessoas como a gente, que não teve um encontro com Cristo Jesus. Agora eu falo para você, se você está aqui essa noite é porque você teve um encontro com Cristo. E os que não teve, vai ter que ter um encontro uma hora. Não tem como não ter um encontro com Cristo. Não tem como. Então, é o momento da igreja se levantar. É o momento da igreja querer este encontro com Jesus. Não adianta. Tem um relógio que os cientistas fizeram, que chama relógio do Apocalipse. Quantos já viram esse relógio? Levanta a mão aí. É um relógio que o cientista fez um relógio. O nome desse relógio é relógio do Apocalipse. Depois vocês podem pesquisar no Google aí e ver. Esse relógio, ele falta só minutos, segundos para o Apocalipse. Segundo. E aí? O que nós temos feito? O que nós temos gerado? É campanha, é oração, é culto, é isso, é aquilo outro. Mas espera aí, o que tem acontecido? É momento da gente se levantar. É momento da gente fazer realmente a diferença na terra. Ah, mas fulano lá não faz. Rapaz, a responsabilidade é sua. A gente tem que parar de colocar defeito nos outros, que a gente tem que mudar. Apontar defeito para fulano, mas o nosso está aqui e não muda de vida. A partir do momento que a gente começar a olhar para nosso próprio nariz, nosso próprio umbigo, as coisas vão mudar. Você sabe por quê? A gente vai preocupar com o nosso problema. E o irmão preocupa com o problema dele, e assim nós vamos caminhando e vencendo a vida. É assim que funciona. Mas às vezes a gente quer preocupar tanto com o problema dos outros, e nós estamos indo para onde, meu irmão? Se fomos chamados para ganhar almas para Jesus, nós temos ganhado almas para Jesus? Nós temos feito aquilo que Jesus tem mandado nós fazer? Não tem, não. Não tem. Se tivesse, estava de outra forma. Era para estar diferente. Porque o fogo não apaga. O fogo do Espírito Santo, ele não apaga. Ele só arde. Mais e mais e mais e mais. O seu está apagado aí, meu irmão? O seu está apagado aí? Eu te convido a sentir a presença de Deus essa noite. Eu te convido a ter a essência do Espírito Santo essa noite. Eu te convido a você desprender desse mundo e se ligar a Deus. Esse é meu convite essa noite, para mim e para nós. É isso que Deus quer, meus irmãos. Se desprende das coisas. Deus tem chamado para todo mundo aqui. Eu sei que tem. Até para aquele que acha que não tem, tem também. Mas e aí, a gente vai ficar só nessa conversa do chamado? Pelo amor de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu falei para o pastor Lindão, primeiro eu falei para minha esposa, nós vamos ser crente, mas nós vamos ser diferente. Se não for para me fazer diferença lá no mundo, eu já estou lá mesmo, eu fico. É verdade ou não é o que eu estou falando? Então nós temos que levantar e fazer a diferença. A partir de hoje nós temos que pensar diferente. Se nós estamos com Cristo e Ele é o nosso Deus, o nosso general, nós poderemos produzir frutos. E frutos permanentes. Nós podemos fazer uma obra de qualidade para Cristo. Nós podemos fazer uma obra melhor
melhor que os profetas de Cristo fizeram antigamente. Nós podemos. Sabe por quê? Nessa época que eles não tinham internet. Nessa época que eles não tinham carro. Meus irmãos, nessa época que, falar a verdade, eles não tinham nem o que comer. Mas a gente come carne assada toda semana. A gente lancha quase todos os dias. A gente está muito pregado a este mundo. A gente está muito mundo. A gente tem que começar a viver as coisas de Cristo. Contemplar as coisas do céu. A gente vai olhar para os grandes heróis da fé. Todos eles tinham experiência. Todos eles estavam introduzidos no céu. As conversas desses homens aqui eram coisas do céu. Ô meu irmão, como é que está seu carnão? E aí, nós vamos ganhar quantas almas hoje? E aí, vamos lá orar para aquela senhora lá que está precisando. E aí, vamos lá buscar aquele irmão lá que ele sumiu. Eu creio que a conversa desses irmãos era essa. Nós tem tanta coisa, tanto material hoje na nossa mão e nós não aproveitamos. Nós temos carro, nós temos casa, nós temos roupas, nós temos tudo. A igreja está obesa. É verdade. É verdade. A gente está cheio. E Deus manda a pandemia para quê? Para sacudir a nós. Para ver se nós entendemos. E será que nós entendemos? Será que nós entendemos isso? Será que nós entendemos o propósito de Deus tocar na ferida? Será que entendemos realmente o que Deus quer de nós? Não adianta. Não vai ter céu desse jeito não, meu irmão. Para mim, para você, não vai. Não vai ter céu. Se a gente quiser viver terra, a gente vai viver terra. Mas no céu a gente não entra. No céu só vai entrar quem tem a essência do Espírito Santo. O tocar da trombeta, ele está pertinho para tocar. Só vai ouvir quem tem a presença do Espírito Santo. Não tem conversa, meu irmão. Tem evangelho fácil aqui não, meu irmão. Não tem, Deus vai te abençoar, você vai ficar rico. Meu Deus do céu. Um evangelho que Deus vai te enriquecer. Sendo que o próprio Filho de Deus tomou sobre si os nossos pecados, carregou uma cruz pesada e no final morreu por nós? Será que nós vai ser salvos dessa forma? Com as nossas atitudes? Com aquilo que temos ouvido e não praticado? Deus tem entregado pessoas a sentimento perverso. Já está na prática do sentimento perverso. Sabe por quê? A palavra foi pregada, foi falada, mas não quer viver. E são pessoas como nós. São pessoas que outrora estavam em altares. São pessoas que ganhou muitas almas para Jesus. E o que nós estamos fazendo? O que nós temos feito para Cristo? Aquele que entender o que Deus tem falado, o que Deus tem mostrado, aquele que entender e começar a caminhar nessa direção, com sede, com fome, Deus vai levantar. Deus vai avivar. Deus vai encher ele da presença, que quando ele sair, ele vai ser igual Moisés quando desceu do monte, com o rosto brilhando da presença de Deus. Será que nós temos essa vontade? Será que nós temos esse desejo? Será que nós temos vontade de carregar a chaga de Cristo na mão? Será que temos vontade de padecer pelo Evangelho? Será que temos coragem de abandonar o nosso lar, nossa família, nosso emprego, para fazer a obra de Deus? Será que temos coragem? Ou queremos ser promovidos? Ou queremos status? Deus nos convida, sabe para quê? Desapega, meu irmão. Desapega, meu irmão. Desapega, meu irmão. Desapega. Desapega desse mundo. Desapega dos seus desejos. Desapega das suas vontades. Desapega, meu irmão. Sente a presença de Deus. Desapega aí, meu irmão. Desapega aí, meu irmão. Desapega, minha irmã. Sente a presença de Deus aí, ó. Jesus está nesse lugar.
Sabe por que você não sentiu? Porque você não desapegou ainda. Desapega, 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 desapega e deixa Deus encher sua vida. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus mudar a sua família. Deixa Deus entrar na sua história. Ninguém é melhor que ninguém, não. Mas a presença do Espírito, ele levanta grandes guerreiros de Deus. Grandes pregadores, grandes missionários. Billy Graham não era melhor que nós. Mas ele pagava um preço para ser vazio. E Deus enchia a vida daquele homem. E ele ganhou milhares de pessoas. O que temos feito com o Evangelho de Cristo? O que temos feito com a palavra de Cristo? O que temos feito? O que temos feito? No livro de Marcos 11, versículo 13 fala: e avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. Esse homem era Jesus. Ah, Jesus. Chegando até ela, nada encontrou, senão folhas. Ainda não era tempo de figos, mas era Jesus que estava pedindo. Ele faz. Aonde não tem, ele faz. É Jesus, é Jesus. É Jesus, não é um homem qualquer, é Jesus, Filho de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados. E Jesus respondeu para a figueira: nenhum homem come fruto de ti, daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. A gente muitas das vezes está igual os discípulos de Jesus. Estamos caminhando com Ele, vendo o milagre dele na vida de outras pessoas, e às vezes chamando Jesus de doido. Será que Jesus estava com tanta fome naquele momento ali, que Ele falou: figueira, me dá frutos? Meus irmãos, nós somos dessa forma. Quem sabe se nós não estivéssemos lá falando assim: uai, mas Jesus está com tanta fome que Ele está conversando com a árvore. Uma árvore. Mas a gente sabe que vindo de Jesus, o ensinamento estava ali. Aqui Ele estava falando que se a figueira não der fruto, irmão, Ele vai mandar secar. Essa figueira aqui, ela representa o povo de Israel. Ele estava ensinando os discípulos que se Israel rejeitar, eles vão ser podados. E essa palavra eu estou trazendo ela aqui para a gente. Produza fruto. Produza fruto. Produza fruto do Espírito Santo. Produza fruto que vem de Cristo Jesus. Produza fruto, produza fruto. Porque se nós fomos adotados por Cristo, nós fomos enxertados nessa videira, essa palavra ela não serve mais para o povo de Israel. Ela serve para mim. Ela serve para você. Deus está falando que se nós não gerar frutos, nós vamos ser secos. Secos. Que essa palavra ela entre no seu coração essa noite de maneira que o Espírito Santo possa gerar na sua vida frutos de amor, frutos de olhar para o irmão às vezes caído e falar né? Apontar pecado e defeito dele, não. É olhar para ele e falar assim: meu irmão, você vai se levantar. Sabe por quê? Nós servimos Jesus. E Jesus produz fruto verdadeiro. A gente não foi chamado para julgar ninguém. Quem fala melhor, quem fala pior, meu irmão. Nós fomos chamados para ser inserido e andar nesse corpo todo mundo junto. E produzir frutos e frutos permanentes. Frutos que vão passar de geração em geração. Frutos que os seus netos vão ver. Frutos que se Jesus Cristo não voltar,
O mundo inteiro vai conhecer Jesus. A gente não tem produzido fruto. A gente não tem produzido Jesus Cristo em nós. A partir dessa noite, conversa com Cristo. Fala: Jesus, não me deixe da mesma forma. A minha oração é essa. Jesus, se for para mim ser um espectador dentro da igreja, qual que é o sentido? Eu estou ocupando o lugar, às vezes, de uma pessoa que está precisando de uma cura, de um milagre, e crê em Ti. Crê em Ti. Muitos de nós, às vezes, estamos ocupando lugares que eram para as pessoas sedentas. E isso tem entristecido o Espírito Santo, porque a gente não muda de atitude. As palavras têm sido pregadas, palavra de Cristo Jesus. Não é de homem, não. É do próprio Jesus. É a mesma palavra que foi falada lá, ela é falada aqui, ela é falada lá. Mas a gente, por ser receptor da palavra, o que temos gerado e produzido? Se somos geradores de energia limpa, pura, cristalina, energia que vem do céu, meu irmão. Você não quer ser um gerador de energia de Cristo? Mas a gente não tem gerado isso. Os problemas têm abatido a igreja. As dificuldades têm, meu Deus do céu, nós não andamos lendo a Bíblia. A dificuldade vem, a gente fica louco, desesperado. Sendo que Jesus cuida de tudo. Sendo que Ele cuida dos passarinhos que não tem nem casa. Mas as nossas preocupações têm nos abatido. Coisinha, oh meu Deus do céu. Coisas que não têm cabimento, meu irmão. Coisas tão pequenas e medíocres têm nos abatido diante do poder de Cristo Jesus. Não temos valorizado o poder de Deus, nós não temos valorizado. O seu batismo, que você foi lá e batizou, fala, eu vou servir Jesus, você não tem valorizado. Porque o dia que nós valorizamos, as coisas mudam. A dificuldade não te abate, a doença não te abate, nada te abate. Porque se você está plantado em Cristo, você gerará fruto. Fruto permanente, meu irmão. E o fruto permanente aqui não quer dizer que essa árvore não venha morrer, mas é a semente. Você entende? A semente, você gera e gera uma semente, e essa semente gera outra árvore. Oh, olha a grandeza disso. Mas a gente não tem valorizado essas coisas. A gente não tem valorizado os detalhes. A gente tem preocupado com as coisas terrenas. Eu descansei em Cristo, falar a verdade a vocês. Eu descansei e falei, Jesus, minha vida é tua. Eu não sou detentor de bem nessa terra. Não, Jesus, fala a verdade, eu nem quero ficar nessa terra. Eu quero ir para o céu. Eu quero morar com Cristo Jesus. E você sabe qual que é o maior desejo da minha vida? É ver cada um de vocês comigo lá no céu. Porque Ele foi, e Ele falou, quando Ele voltar, Ele vai levar a todos nós. Eu quero que você entenda. Se você não produzir esse fruto, nós não iremos morar com Ele lá no céu. Não iremos, não iremos. É a Bíblia que fala. Em Apocalipse 20, versículo 15, vou ler para vocês. Todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui ele está falando dessa mesma figueira que ele mandou secar lá atrás. Se isso não te causa temor, eu te convido a gerar frutos do Espírito Santo essa noite. Eu te convido a você mudar o seu pensamento. Eu te convido a você mudar a sua maneira de pensar e de querer adquirir as coisas no egoísmo para você. Nada vem das suas mãos se não for Deus que coloca. Nada vem de ninguém se não for Deus que abre as portas.
Nada vem da nossa força de trabalho, se não for Deus que abre as portas. Eu já ganhei muito dinheiro, mas não era de Cristo, não foi Ele que abriu a porta. Adiantou alguma coisa? E eu sei que muitos aqui têm experiência com isso, mas parece que não muda, mas parece que não valoriza. Vamos dar as nossas sementes. Se a gente quiser colher um fruto do Espírito Santo, a gente tem que mudar as nossas sementes. Não tem como você plantar couve e colher abacate, meu irmão. É plantar o certo em Cristo Jesus. E a própria palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas. Olha a semente que Jesus dá para nós. Uma semente de produção. E ela é desse tamanhozinho assim, ó. Ela é igual essa semente aqui, ó. O pastor trouxe, pequenininha. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu não dou conta de orar, mas pelejo o pouco, que Jesus vai te encher. Eu não dou conta de jejuar, pelejo um pouco, que Jesus vai te encher. Eu não dou conta de ir para a igreja, mas hoje eu vou para o culto, e Jesus vai te encher. Deixa essa palavra gerar o fruto do Espírito na sua vida, para você ver se você não vai sair daqui transformado. Deixa essa palavra entrar dentro da sua alma para você ver se você não vai ser mudado. A gente tem que parar de ouvir a palavra e traduzir ela. Não aceito. Meu irmão, se você não aceita, você não vai entrar. Porque aqui vai ser podado e cortado, lançado no lago de fogo. Esse é o momento da gente gerar frutos. Esse ano é ano de avivamento. Esse ano é ano de crescimento para a igreja. Esse ano é ano de pessoas, levantar pessoas do anonimato. Esse é ano de pessoas ser cheia do Espírito Santo para ser enviado. Essa igreja é uma igreja missionária. Você está debaixo de uma bênção de Cristo sobre a missão. Você tem gerado algo em prol da missão. Muda sua mente. Muda sua semente. E os frutos de Cristo eles vão alcançar. Eu vou deixar mais um versículo para vocês. Que fala. Deixa eu ver se eu acho. O livro de Eclesiastes fala. Que enquanto há vida há esperança. De tudo isso que foi falado aqui, ó. Eu sei que dói a alma. Eu sei que dói. Dói. Dói, você sabe por que dói? Porque vai contra os nossos desejos. É Jesus Cristo, meu irmão. Você sabe por que Ele foi morto? Porque Ele foi mostrar a verdade para as pessoas e elas não aceitaram. Então, eu não me preocupo com o seu glória a Deus alto. Eu não me preocupo com você andar, sair correndo, não me preocupo. Eu quero que essa palavra entre na sua cabeça e desce para o seu coração e gera a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu quero que vocês saiam daqui hoje diferente. Maneira de pensar, maneira de agir, maneira de sentir. E faça algo para Cristo. Produza o fruto de Jesus na sua vida. A semente está sendo lançada. A palavra tem sido lançada. Gera Cristo em você. É você mesmo que tem que gerar, não é eu. Não é pastor, não é os irmãos do altar, não é. É você mesmo. Porque essa palavra também serve para eles. Eles têm que produzir fruto. Senão não entra no reino do céu. Nós temos que produzir fruto. Quantos aqui quer produzir fruto? Quantos aqui quer produzir fruto esse ano? Deus quer quebrar essa barreira no seu coração de que ninguém está me vendo. Hoje Deus quer quebrar o seu desejo de querer ficar nessa terra. Deus quer pôr desejo, sabe de quê? Vem Jesus, vem Jesus, busca a tua igreja, vem Jesus, vem Jesus. É isso que Deus quer produzir em nós, preparados para o arrebatamento, uma geração preparadas para a volta de Jesus. É isso que Deus quer para nós. Mas se Jesus vier hoje, será que estamos preparados? Mas hoje Ele veio, dá mais uma oportunidade, aleluia. Todos os dias Deus tem nos dado oportunidade. Todos os dias a gente acorda, levanta, respira e fala: oh meu Deus, aleluia, eu estou vivo.
Será que temos agradecido pelo ar que respiramos? Meu irmão, se Jesus tirar o seu ar aí, Deus tirar, você morre. A gente está tão terra, tão terreno, que sabe o que preocupa nós? Uma conta d'água, uma conta de energia. Se Deus chama para a gente colocar os nossos problemas diante dEle, meu Deus do céu, vamos levantar a nossa fé essa noite. Vamos levantar a nossa fé essa noite. Vamos ser diferente. Em nome de Jesus, vamos ser diferente. Eu creio em Cristo. Eu creio nessa igreja que é uma igreja missionária. Eu creio que Deus pode usar essa igreja para fazer diferença na terra. Sabe por quê? Porque ela é uma igreja de ministério novo. Eu sei que tem ministérios mais novos, mas ela é uma igreja pura, mas ela é uma igreja nova. De palavra pura, mas é uma igreja nova. A gente vai olhar para a história de Davi. Ele era pequenininho, foi chamado no pasto. Então Deus pode nos chamar. Eu creio que Deus quer fazer isso, mas a gente tem que abrir o nosso coração. A gente tem que abrir os nossos corações, esquecer das dificuldades, esquecer do problema dos outros, esquecer, o irmão não concorda, o irmão, meu irmão, é você. Enquanto você olha para a vida do seu irmão, ele está ligado em Cristo e a vida dele só vai indo. Mas a gente quer apontar defeito, procurar problema. Enquanto a gente não mudar o nosso interior, nada vai acontecer. Não vai. Aí fica assim, aí o fogo vem, o fogo vai. Aí o fogo vem e o fogo vai. É o vaso rachado. Não retém a presença do Espírito Santo. Não tem como. Se a gente não for selado pelo Espírito Santo, a gente não vai reter. Então a gente tem que fazer a diferença. Jesus nos convida essa noite para fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. Quantos aqui querem fazer a diferença? Mas não é só falar e não é só erguer a mão. Sabe por quê? Falar até papagaio fala. Se você ensinar ele vai falar. Tem papagaio que fala inglês, espanhol, francês, fala tudo. Mas é a atitude. É a sua atitude que vai fazer a total diferença. E não é a atitude primeiro de levantar, é a atitude primeiro dentro do interior. Quando você deseja isso dentro do seu interior, você pode ter certeza que o seu corpo vai se levantar. E quando o seu corpo se levantar, Deus vai agradar disso. Vai falar, ele está com vontade, então eu vou encher ele. Então eu vou mudar a história dele. Quantos aqui não estão com o ministério parado? Quantos aqui já era para estar pregando em altares? Quantos aqui já era para ser pastores, diáconos? E olha que Deus nem quer levantar isso. Sabe o que eu creio? Que Deus não quer levantar mais pastores. Tem pastores demais, meu irmão. Toda igreja você vai, tem pastor ali. Você conhece, ele é pastor, você conhece pastor. Deus quer pessoas que resplandecem a presença dEle. Deus quer pessoas que a multidão vai olhar e falar assim, aquele irmão ali é diferente. Aquela irmã ali é diferente. É nós. É nós. É eu, é você, é cada um de nós. Amém? Amém, meus irmãos? Essa palavra falou com você? Essa palavra ela tem me moído. Dia após dia. Noite após noite. Porque quando eu falei para Deus que eu queria entrar na igreja, eu queria ser a diferença. Eu não sabia que eu tinha problema. Eu não conhecia meu interior. Mas Jesus Cristo conhecia. E eu falei de coração. E Ele aceitou o que eu falei. E eu sempre lutei para fazer a diferença. Eu peço que cada um de vocês me perdoe por alguma falha. Algo que eu tenha falado, tenha feito. Mas tudo que eu fiz pensando primeiramente em Jesus Cristo. Tudo que eu fiz foi pensando em ajudar o meu pastor. Porque é difícil.
É problema em cima de problema, é problema em cima de problema. Eu tinha problema, eu chegava nele. Outro chega nele. É difícil. Então, no meu pensamento, só de não levar problema para o meu pastor, eu já ajudo ele. Então, quando você se levanta, você não fica escorado, você ajuda. Tem pessoas do seu lado precisando da sua ajuda. A gente é a extensão do nosso pastor. Não é só obreiro não, meu irmão. Se você congrega nessa igreja, você é a extensão do pastor. O pastor é a extensão do céu e nós somos a extensão do pastor. Em nome de Jesus, gera frutos diferentes essa noite. Em nome de Jesus, por Jesus, ame o seu irmão, ame a sua esposa, ame o seu filho, ame o seu pai, ame a sua mãe, ame. Porque Jesus, ele veio e amou a todos. Ele não fez exceção de ninguém. Para Jesus, é lógico que ele instituiu a família, mas para Jesus nós somos um povo só. Somos tudo filho de Deus. Então o meu conselho é esse: ame, perdoe, ajude, lute, caminhe junto. Você não foi chamado para julgar, não. Quando você julga uma pessoa, você toma o lugar de Jesus Cristo, porque só Ele que vai poder nos julgar. Você tem que entender que o irmão precisa da sua ajuda e não do seu julgamento. Então, igreja, levanta e caminhe junto. Amém? Fique sobre os pés, eu vou orar por vocês. Essas são minhas palavras. Eu queria ter falado outras coisas, mas realmente eu não tenho palavras, eu não tenho nada. Eu tenho as roupas que eu vou levar, é o que eu tenho. Mas eu sei que o Espírito Santo está aqui. Eu sei que Ele habita em mim. E Ele habita em cada um de vós. Cada um de vocês. Você tem a oportunidade de fazer a diferença, não só aqui, dentro da igreja. Ser crente dentro da igreja é fácil. Nós temos que ser crente lá fora. Mostrar para a humanidade que nós não somos daqui. E nós só estamos passando por aqui. E logo o nosso Redentor vai vir nos buscar. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, meu Deus, eu rogo a Ti, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai. Meu Deus, a vida de cada um que está aqui essa noite. Eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor venha repreender toda ação contrária. Que o Senhor venha repreender todo bloqueio maligno da mente. Todo espírito de cansaço espiritual. Eu rogo a Ti, Senhor, sobre a vida de cada homem, cada mulher. Eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor vai repreendendo toda ação, toda palavra ao contrário. Pai Celestial, toda maldição hereditária, toda palavra, Senhor, que tem deixado o Seu povo abatido, cansado, que o Satanás tem lançado, Senhor, seja caído por terra. Senhor Jesus, eu rogo que o Senhor venha sobre a Tua igreja, que o Senhor venha encher a cada coração, Pai Celestial, que cada irmão, cada irmã venha gerar frutos, ó Pai. Eu rogo a Ti que esses irmãos, Senhor, venha desprender das coisas terrenas. Oh, o Espírito Santo vai derramando em cada coração, Senhor, que cada um que tem vontade e vê a necessidade, Senhor, que a partir de hoje venha mudar diante da palavra que foi pregada, porque o Senhor tem falado com pessoas aqui. Oh, o Espírito Santo, eu rogo a Ti, Senhor, sementes do céu em cada mente, em cada coração, que o Senhor venha avivar e mudar os corações, que essas pessoas, Senhor, seja diferente aonde elas andar, em nome de Jesus. Oh, o Espírito Santo derrama em cada coração mais amor, mais compaixão, mais amor ao próximo, Espírito Santo.
mas amor ao pai, amor à mãe, amor ao filho, amor ao irmão de igreja, amor, ó Pai, àqueles que estão na rua, amor, ó Pai, àqueles que não conhecem a Tua palavra, mas primeiramente, Espírito Santo, venha curar os nossos corações, venha curar a nossa mente, aleluia, Pai, eu clamo a Ti e rogo a Tua igreja. É no poder do nome de Jesus. É no poder do nome de Jesus. É no poder do nome de Jesus. Ele está aqui essa noite. Ele vem trazer sementes novas essa noite. Ele vem mudar os corações essa noite. Aleluia. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Não depende de mim, depende de ti. Eu vou te dar uns minutos. Fale com Deus. Fale com Deus. Lutamos com a mais de fé, e nada irá me impedir. Eu te adorarei. As tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível és, os reinos em vão, teu trono acima estás, teu nome imutável és. Glória a Deus, Ele está aqui essa noite. Abra o seu coração. Fale com Ele. O inferno não vai prevalecer com a igreja cheia do Espírito Santo. Nada irá me impedir. Eu te adorarei. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
Jesus quer curar corações. Jesus veio para mudar a história de pessoas aqui hoje. Não olha para mim, olha para o Jesus que está aqui. Ele quer mudar a sua história, o teu coração. Ah, Espírito Santo de Deus, vai tocando, Espírito Santo de Deus, vai tocando em cada coração, Espírito Santo de Deus, vai enchendo a cada coração, Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu rogo a Ti, Senhor, que venha derrubar esta barreira da mente, esta pessoa que não tem sentido a Tua presença, Espírito Santo, entra no coração e na mente, Espírito Santo, sopra sobre ele, Espírito Santo, o Teu poder, a Tua graça, oh Espírito Santo, eu rogo a Ti, ó Pai, pela vida de cada um, oh Espírito Santo de Deus, continua agindo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos.